Felipe Luiz assume que errou em derrota pela Libertadores. Jogador do Flamengo não aceita ser cobrado. E vamos falar também de tudo desse jogo amargo, mas que tem muita coisa a ensinar. Essas e outras notícias do Flamengo para você agora. Então já curte esse vídeo porque eu cheguei com seu resumo diário de Flamengo. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, o que está faltando para você se inscrever? Não seja como essas pessoas que veem os vídeos, não curte, não se inscreve. Dá uma moral para outro flamenguista como você. Eu estou tentando crescer o canal aqui, bater os primeiros 700 inscritos. Você pode ajudar nessa. Em contrapartida, você fica recebendo esse resumão de notícias diárias do Flamengo. Você não precisa ficar perdido na internet buscando as informações do mais querido do Brasil. O seu lugar é aqui. Clica no botão inscreva-se aí abaixo, se inscreve no canal. É totalmente de graça. E já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessa, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, o Central Córdoba da Argentina pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou o Felipe Luiz, principalmente, apesar de jogar pouco atrás, foi para cima do Flamengo, fez 2 gols no primeiro tempo, né? Como eu já tinha dito aqui, eles pouparam 11 titulares, inclusive o goleiro, lá no jogo do Campeonato Argentino. Então foi um time que foi muito audacioso, mereceu a vitória, né? Todo mundo achava que eles iam jogar fechados, como todo mundo vem jogando, né? O Vitória jogou assim, o Deportivo Táchira, inclusive o Internacional, que é um time um pouco melhor, também jogou aqui, veio ao Rio de Janeiro e jogou um pouco mais atrás, né? Então, dessa forma, pegou a gente de surpresa. Agora, por que um time pega o outro de surpresa? Por 2 motivos, na minha visão. O primeiro deles, ou porque o time joga diferente do que vem jogando, ou porque um dos times não conhece o outro. E aí, quando vai enfrentar, é pego de surpresa. Na minha opinião, foi isso que aconteceu. O Felipe Luiz tem um discurso, quem acompanha as coletivas dele sabe, de dizer que ele estuda cada adversário, um adversário de cada vez. Então, ele só começa a estudar o próximo adversário depois que acontece o fim da outra partida. A pergunta que fica é, será que estudar o adversário na véspera não está sendo insuficiente? Será que é pouco tempo para você estudar o adversário? Ele, inclusive, foi cobrado dessa forma, né, com relação a isso, na coletiva. Ele não foi arrogante, mas ele disse que eles fazem, a comissão técnica faz o que eles acham melhor. Ou seja, para bom entendedor, na cabeça do Felipe Luiz, ele está certo em fazer dessa forma, né? Porque não só faz, como ele fala que faz. Então, veja, o Flamengo jogou domingo contra o Vitória, viajou para o Rio de Janeiro, chegou aqui, treinou de manhã, mas os jogadores se recuperam, então o Felipe Luiz vai começar a estudar o Central Córdoba na segunda, aí tem 1 ou 2 treinos, depois concentra para jogar na quarta. Ou seja, 2 dias para estudar um adversário numa fase de grupos da Libertadores é pouco tempo, né? O Felipe Luiz acredita que dessa forma é a melhor. Ele foi cobrado isso, respondeu que vai continuar fazendo dessa forma. Vale relembrar que ele é um treinador novo, ele ainda tem muita coisa a aprender, né? Então, assim, talvez daqui a um tempo ele veja que não é assim, que ele deve começar a estudar os adversários antes, começar a passar isso para os jogadores, até porque a gente sabe que a maioria dos jogadores às vezes não entendem o que ele tem que passar, então ele tem que estudar, ele tem que planejar o que ele vai fazer no jogo, ele tem que passar isso para o jogador e o jogador conseguir fazer. De fato, 2 dias é pouquíssimo tempo. Se os treinadores europeus fazem isso, os treinadores que treinaram o Felipe Luiz, é uma outra realidade, que no Brasil não dá para você estudar um adversário e passar para os jogadores em apenas 2 dias, né? De fato, então, para mim, é um belo momento para o Felipe Luiz refletir como treinador, se essa é a melhor estratégia, tendo em vista o calendário brasileiro, né? Depois disso, do que aconteceu, dessa surpresa que foi o Central Córdoba, algumas coisas precisam mudar. O Flamengo até começou a jogar muito bem antes do gol, né, que aconteceu mais ou menos aos 25 minutos. O Flamengo dominava a partida, muita posse de bola, mas depois do gol, o Flamengo desandou. O Flamengo simplesmente virou um outro time. E nesse primeiro momento, era o mesmo roteiro que vem sendo sempre. O Flamengo dominando, criando muito, mas não sendo fatal. Mais uma vez, o Juninho perdendo 2 gols, né? Até então não fazia tanta falta, dessa vez fez, né? A gente inclusive já vinha falando sobre isso aqui. Uma hora o caldo ia entornar. O Flamengo estava jogando muito mal, não estava finalizando. Uma hora essa falta de gols ia fazer falta, né? Então chegou esse momento. Foi o pior jogo sob o comando do Felipe Luiz, apesar de ter sido o jogo com mais posse de bola. Foram 78% de posse de bola do Flamengo, ou seja, esses gols aí que o Juninho perdeu no primeiro tempo, ele não pode perder. Ah, mas ele não é um atacante, um matador nato, né? Ele não tem essa característica de finalização.
Pode ser, mas ele precisa treinar. É como o Ramon aqui do Flagramável fala, ele precisa treinar. Que história é essa de que ele não tem a característica de chutar, então não precisa saber chutar? Não, se ele não tem essa característica e está jogando no ataque, ele precisa ser treinado. Aí, mais uma vez, um erro do treinador. Precisa treinar mais essa questão da finalização. Um atacante jogando nessa posição não pode perder os gols que ele perdeu. Então, assim, o Flamengo se desequilibrou, né? Tornou-se um caos depois que o Flamengo tomou principalmente o segundo gol, assim, instaurou-se realmente o caos. O Felipe Luiz falou sobre isso. O Flamengo se sentiu muito pressionado. Só para você ter uma ideia, foram 40 cruzamentos no jogo todo. 31, mais de 30 aconteceram somente no segundo tempo. Então, assim, um time muito organizado, tentando um chuveirinho, tentando uma bola na área, principalmente depois que o Arrascaeta saiu. A gente percebeu que o time desorganizou totalmente e é um time que estava desacostumado com esse tipo de pressão, né? Principalmente vindo da arquibancada, porque eu fui ao Maracanã, deu para perceber que a torcida estava ansiosa, estava pressionando, os jogadores em campo estavam sentindo isso e não souberam lidar. Afinal de contas, é um time que vem sendo muito elogiado e estava desacostumado com essas críticas, né? Tão desacostumado que o Gerson deu piti quando foi cobrado pelo repórter da Globo, perguntado apenas se entrar no segundo tempo não afetou o desempenho dele. O próprio repórter estava dando uma deixa para ele mostrar que, de repente, quem errou foi o Felipe Luiz, que colocou ele no segundo tempo. E aí a resposta dele, totalmente afetado, foi: você está dizendo que eu joguei tão mal assim? E aí o repórter até se defende, ele fala: não, eu não falei isso. Eu só perguntei se entrar no segundo tempo afetou o seu desempenho. Claro que o repórter estava querendo dizer que o Gerson não rendeu, mas o Gerson se sentiu ofendido com essa pergunta. E eu, enquanto espectador, torcedor, não vi nenhuma maldade. Eu vi o repórter fazendo o trabalho dele, né? Às vezes os repórteres realmente fazem perguntas que não devem ser feitas, ainda mais no calor do jogo. Mas não foi nesse caso. Mas o Gerson simplesmente não aceitou ser criticado, deu um piti. O que mostra que o time do Flamengo é realmente muito mal acostumado a esse tipo de pressão, a esse tipo de crítica. A gente já viu várias situações parecidas aí em outros momentos. Ou seja, o coletivo, na verdade, do Flamengo foi mal, né? A gente tem o Gerson que entrou, então temos ali as peças individuais que o Felipe tentou colocar de volta no jogo, né? Depois dele ter tirado, dele ter poupado algumas peças. Então o coletivo foi muito mal, mas acho que o individual também, né? O Wesley jogou muito mal, errou todos os cruzamentos praticamente que ele fez. Não é o forte dele o cruzamento, né? Mas ainda assim, um lateral precisa saber cruzar. Ainda mais um lateral que pretende ser vendido por 40 milhões, ser a maior venda da história do futebol brasileiro. Jogar na La Liga, jogar no Barcelona, no Real Madrid da vida, não sabe cruzar, tem que melhorar esse fundamento também, principalmente pela função. Achei que o Gerson e o Pulgar também entraram mal, apesar de terem sido jogadores que o Felipe Luiz tirou ali para poupar. A minha pergunta é: por que não, de repente, não poupar no segundo tempo? Começar com esses jogadores, fazer o resultado, depois tirar e colocar o banco, né? Achei que o Felipe Luiz errou em colocar o Everton Araújo no lugar do Pulgar. Acho que ele tem outras características, muito mais de um volante defensivo, né? E o Flamengo jogando em casa contra um time com menor, o Flamengo deveria partir um pouco mais para cima, de repente, com o Alan, né? Que é um jogador que é um pouco mais ofensivo do que o Everton Araújo. O Everton Araújo muito mal, tocando muita bola para trás, né? Foi perguntado sobre isso, o Felipe Luiz respondeu que foi uma escolha técnica, né? O que é estranho porque ele elogiava muito o Alan e a vontade do Alan, a forma como o Alan vinha treinando, e de repente, na hora que ele pode colocar o jogador, ele opta por um outro jogador, né? Achei que a zaga também estava muito mal, o Léo Ortiz saindo muito mal, errou muitos passes, né? O Léo Pereira fazendo um pênalti infantil, não ajudou também na bola aérea do segundo gol. Ou seja, o coletivo, não só o Felipe Luiz, os jogadores também muito mal. Não se trata de uma crítica para queimar o treinador aqui, né? Mas a gente precisa pontuar essas coisas, porque assim, a gente sabe que nesse jogo, 99% dos técnicos brasileiros, eles poupariam, né? Porque o Central Córdoba é de fato o adversário teoricamente mais fraco, né? Mas os jogadores, inclusive, que foram poupados, estavam desgastados, né? Mas a gente tem que ver que ele não poupou o time todo, né? Então, assim, se o Felipe Luiz ganha o jogo, ele era gênio, poupou na hora certa. Aí na hora que ele erra, ele não serve. Então não é isso, a gente tem que tomar cuidado com a questão do exagero, né? E aí, mudando um pouco de assunto aqui, o próximo jogo do Flamengo é contra o Grêmio, né? Então assim, não é novidade para ninguém que o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Agora, vai chegar pressionado contra esse jogo, né?
vai ligar o sinal de alerta, porque os últimos 5 jogos do Flamengo foram muito ruins. Foram os últimos 5 jogos em 3 campeonatos diferentes. Então, começando lá contra o Fluminense no segundo jogo da final, naquele empate, né? O Flamengo já empata ali, apesar dos 2 gols anulados. O jogo foi bem 50-50. Depois o Flamengo pega o Internacional e empata também. Aí ganha do Deportivo Táchira na sorte, porque aquela bola na trave no finalzinho era para ter entrado, por azar deles e sorte nossa ela não entrou. E contra o Vitória, que foi no sufoco no final do jogo que a gente ganha. Então o Flamengo aí, pelo menos nos últimos 5 jogos, não vem desempenhando um bom futebol que desempenhou no Campeonato Carioca. Claro, os adversários mais fracos, nos clássicos o Flamengo se deu bem contra Vasco e Botafogo principalmente, mas o Flamengo precisa ligar o sinal de alerta, principalmente porque agora vai pegar o Grêmio fora de casa. Então, assim, não se vive só de elogios, né? Não se vive de não perder nunca. O Flamengo vai perder, o Flamengo vai jogar mal. A gente tem que só lembrar que o Felipe Luiz é um treinador novo, então também tem muita coisa a melhorar. Então tem que cobrar sim, mas repito, não é para exagerar. O único ponto positivo, ao meu ver, foi a volta do Pedro. Ele jogou ali pouco mais de 20 minutos, né? Apesar de não ter chutado no gol. Foi muito bom ali, porque a gente precisa dessa referência no ataque, desse matador. Nesse momento, o Flamengo é o terceiro no grupo C, porque a LDU ganhou em casa do Deportivo Táchira. Então tá a LDU em primeiro com 4 pontos, depois Central Córdoba também com 4 pontos, e logo em seguida vem o Flamengo com apenas 3 pontos. Lembrando que o próximo jogo é contra a LDU lá na altitude. Quero saber o seu comentário, quero saber o que você achou aqui da minha opinião, deixa aí nos comentários. As notícias do Flamengo de hoje são essas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta o que você achou. Se você assistiu até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve, dá uma força pra gente. E não esquece de compartilhar esse vídeo para outro torcedor raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!